Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e desculpe se tiver uns ruídos, mas tem obra no apartamento de cima. Espero que o microfone consiga cancelar todo o ruído. Se não der, peço a sua paciência. Mas sem gravar eu não vou ficar. Então vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com você uma certa inquietação que eu já tenho há algum tempo. E eu comecei a conversar melhor sobre isso com uma aluna na semana passada, e isso me ajudou a organizar um pouco melhor as ideias e vir aqui compartilhar isso com você. O que acontece? Por vezes, eu já vi pessoas não quererem começar a praticar yoga porque sentiam que isso poderia ferir a sua religião, que isso poderia ir contra a sua religião. Inclusive, teve um caso que para mim foi bem marcante, que foi uma pessoa que ela me segue no Instagram, me acompanha por lá. Inclusive, se você não me segue ainda, siga, abro caixinhas lá frequentemente para a gente poder conversar e bater um papo, @AndréGenovo. E ela conversando comigo, ela me disse que ela não ia entrar na comunidade Sátua porque ela estava insegura, porque ela acreditava que aquilo ia atrapalhar a religião dela, porque uma vez, num vídeo, não sei, alguma coisa assim, de um padre falou que não podia fazer yoga. E aí, passado algum tempo, ela veio conversar comigo de novo, porque ela conversou com o padre. Eu tô falando padre, eu não me lembro, tá? Se era padre ou se era pastor. Mas ela conversou lá com o padre ou pastor da igreja dela, onde ela frequentava, onde ela estava. E este padre, este pastor, falou para ela que não tinha problema, que ela poderia sim praticar yoga. E ainda assim ela ficou insegura e ela não começou. É uma pessoa extremamente ansiosa, naquele momento, pelo menos quando eu conversei com ela. E eu cheguei a passar algumas aulas que tem aqui no canal para ela. Ela fez por um tempo, não sei se continua, enfim, acabei perdendo contato, porque não é minha aluna, é só uma seguidora que a gente conversou. Espero que as coisas tenham melhorado. Mas só estou contando isso para você entender de onde vem essa minha inquietação. Por vezes as pessoas sentem que não sei se pratico, se não pratico, porque pode interferir e tal. Gera uma incerteza, gera uma insegurança. Para mim isso nunca foi um problema. Por quê? Porque eu nunca fui uma pessoa religiosa. Eu fui criado como católico, fiz batismo, fiz primeira comunhão, fiz crisma, casei na igreja, mas se você me perguntasse até pouquíssimo tempo atrás, eu diria que não sou bem católico, porque não exercia isso, né? Eu me lembro da minha adolescência, tinha uma coisa bem comum naquela época, não sei se ainda é, mas era a história do católico não praticante. Hoje em dia eu olho para isso e acho bem estranho. Mas a verdade é que foi assim como eu cresci, tá? Então, sim, fui criado como católico, frequentei ao longo da minha vida a igreja católica, mas não é uma coisa que eu exercia, que eu trazia para minha vida pessoal, vamos dizer assim. Então, quando eu conheci o yoga, isso nem passou pela minha cabeça, para ser bem sincero. Então, eu comecei a praticar. E o que aconteceu? Eu compreendi muito rapidamente que o yoga, muito rapidamente não, mentira, eu demorei para compreender, mas um dia eu compreendi que para você evoluir no yoga, como filosofia, como autoconhecimento, você precisaria não só ser um bom executor de técnicas, mas você também precisaria evoluir numa senda de conceitos do yoga. E uma vez que eu entendi que você tinha essas duas coisas a serem trabalhadas, né? Esses dois segmentos a serem trabalhados, técnicas e conceitos, aí então eu comecei a buscar um pouco mais esse desenvolvimento. E quando eu comecei a fazer isso, eu jamais associei isso a uma ideia religiosa. Porém, eu já gravei um outro vídeo aqui falando sobre isso. Hoje, quando eu paro e olho para trás, eu percebo
um altíssimo desenvolvimento espiritual através disso que eu exerci ao longo dos anos como conceitos do yoga, tá? Então, quando eu digo espiritual, eu ainda não estou falando de religião. Pô, desenvolvi minha espiritualidade, ou seja, desenvolvi esse aspecto da minha vida. A espiritualidade está muito mais associada às suas crenças, aos seus valores, ao exercício introspectivo e individual de acreditar em algo maior, tá? Então, tudo isso está associado com espiritualidade. É possível você desenvolver a sua espiritualidade, você ser uma pessoa espiritualizada, sem ter uma relação com religião. Da mesma forma que é possível você ser uma pessoa muito religiosa e pouco espiritualizada. Os dois conceitos, eles não necessariamente caminham juntos. Podem caminhar, mas não é uma regra, tá? Eles não estão conectados intimamente a todo momento. Você pode ter um ou outro, ou nenhum, ou os dois. Certo. Então, quando a gente fala de religiosidade, a gente estaria falando muito mais de uma coisa do ritual, uma coisa coletiva, compartilhar valores e crenças dentro de algo organizado, institucionalizado como uma religião, ok? Não vou aprofundar. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, dá uma olhadinha se você tiver interesse. Vou até deixar na descrição aqui do vídeo o link deste vídeo especificamente, mas eu não vou aprofundar nesse assunto. Não é o tema deste vídeo. Só quero que você entenda que sim, existem essas duas coisas. E na minha jornada, eu desenvolvi essa espiritualidade a partir da observação dos conceitos da filosofia do yoga. Para mim, pessoalmente, não tinha nenhum vínculo religioso, ok? Porém, cheguei no momento em que desenvolvi esse lado espiritual, desenvolvi esse lado de conceitos do yoga, que é importante para a expansão de consciência. Me desenvolvi nas técnicas, de forma profunda, de forma consistente, de forma forte, tá? Desenvolvi bastante técnicas, inclusive avançadas. Eu comecei no yoga muito apegado à ideia corporal, técnicas corporais, asanas. Me tornei um excelente executor de acrobacias yogísticas e demorei para entender a importância de outras técnicas muito mais importantes e avançadas. Hoje, eu faço sim técnicas como pranayama e meditação de forma avançada, de forma muito intensa. Demorei anos para construir esse nível de intensidade em pranayama e em samyama, que é a meditação. Então hoje eu olho e posso dizer, caramba, eu pratico yoga com técnicas avançadas, com um nível de intensidade muito alto. Porém, existe em mim uma barreira para que eu alcance esses estados expandidos de consciência cada vez mais profundos. Qual que é essa barreira? Eu sou uma pessoa extremamente racional, tá? Tanto que todo esse desenvolvimento espiritual aqui que eu descrevi para você, eu tive isso através de uma observação muito racional, muito, vamos colocar, pé no chão, uma visão muito pé no chão do yoga, tá? Peguei os conceitos, exerci, apliquei, treinei, estudei e desenvolvi aquilo em mim, porém sempre por uma via extremamente racional, por uma via extremamente pé no chão, por uma via extremamente o mais técnico possível. E o que aconteceu? Recentemente, eu comecei a perceber e entender a importância de você também exercer dentro da sua jornada do yoga algo que não é tão técnico assim. Explico o que isso quer dizer. Você tem uma linhagem de yoga chamada Bhakti Yoga, que é um yoga antigo, é um yoga ancestral, que este tipo de yoga ele estaria totalmente voltado à sua devoção. É um yoga devocional. Ou seja, o que é devoção? Peguei uma definição aqui de Google, tá bom? Para a gente ter um pouco mais de didática aqui no nosso vídeo, na nossa aula. Devoção é uma dedicação zelosa,
é uma afeição. Devoção é ter um objeto de especial veneração. Isso me parece muito com meditação. Objeto especial de veneração. Devoção é a observância das práticas inspiradas por zelo religioso. No aspecto religioso, o que significa? Apego sincero e fervoroso a Deus ou aos santos, sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares privadas. Sentimento religioso, piedade. O que eu quero que você pegue daqui? Perceba que devoção tem sim um significado religioso, mas também é possível ter a observação de devoção sem um aspecto religioso. Mas o que eu quero que você entenda aqui? Vou pegar um desses conceitos, objeto de especial veneração. Isso se parece muito com o exercício de meditação. Quando você vai treinar meditação, você precisa olhar para um objeto, se concentrar nele, a tal ponto que a sua mente pare. E no momento que a sua mente para, você precisa desapegar desse objeto e se entregar por completo à experiência da expansão de consciência. E é nesse momento que ocorre, de fato, o mergulho em estados profundos de meditação. E é nesse momento que uma pessoa racional, que é o meu caso, acaba bloqueando o seu processo evolutivo. O que acontece? Você está ali se concentrando num objeto, e concentrando, e saturando a sua mente, e cansando ela. Chega no momento de você acessar um estado profundo de consciência. E aí o que acontece? A pessoa muito racional, muito crítica, que é pouco dada a esse aspecto devocional, a esse aspecto subjetivo da prática, ela não consegue se entregar suficientemente à experiência para mergulhar nos estágios mais profundos. Por quê? Porque ela é estritamente técnica racional. Então, o que eu estou te descrevendo aqui é uma dificuldade pessoal que eu encontro na minha prática. E essa dificuldade é o que faz com que eu seja extremamente disciplinado, extremamente avançado nas técnicas e ainda assim ter dificuldade de acessar estados mais profundos de meditação. Enquanto que Fê, minha esposa, praticando muito menos do que eu, se dedicando muito menos do que eu às técnicas, já teve experiências talvez mais profundas, ou pelo menos tão profundas quanto eu, com muito menos técnica. Por quê? Porque ela é muito mais entregue, ela é muito mais... ela é sim uma pessoa religiosa, ela é sim uma pessoa que se entrega às emoções, aos sentimentos, à intuição, à devoção, enfim, seja lá como você quiser explicar isso. Então o que eu quero que você entenda? Que a ausência dessa devoção, ela é um obstáculo para uma profunda meditação. Isso é algo que eu tenho vivenciado, ok? Diante disso, eu percebi que, bom, eu preciso também desenvolver esse lado devocional. Estou caminhando na direção de descobrir que esse lado devocional, ele é tão relevante quanto as técnicas, ele é tão relevante quanto os conceitos, tá? De onde eu estou tirando isso? Vamos lá. Agora eu vou compartilhar um pouco da minha busca com você. Quero que você entenda o caminho que eu estou tomando. Neste momento, eu estou relendo, tá? Este livro aqui, Yoga Sutra de Patanjali. Esse é um livro que está escrito em sutras, ou seja, em frases muito curtas, porém muito completas de significado. E esse tipo de leitura não é uma leitura simples, não é uma leitura fácil. Você tem que ler e você precisa estudar a fundo o que está ali por trás para você conseguir entender. Ou então você lê os comentários de outra pessoa acerca daquilo. Então, eu já li isso algumas vezes no passado, eu já fiz cursos somente sobre Yoga Sutra, então eu tenho um bom nível de compreensão disso aqui, mas, mais recentemente, eu comecei a ler este livro aqui, Yoga, Imortalidade e Liberdade, do Mircea Eliade, ou Eliade, não sei como se fala, mas enfim, comecei a ler este livro, e esse cara comenta muito o Yoga Sutra de Patanjali.
Essa tradução aqui é do professor De Rose, tá? Mas tem várias traduções diferentes. Então, esse cara aqui comenta muito os sutras de Patanjali e ele traz uma clareza muito grande sobre um dos dilemas que eu tinha nessa jornada, que é o seguinte: se eu preciso, de fato, me entregar tão profundamente à prática a nível devocional, será que realmente existe aquele conflito com religião que tantas vezes eu ouvi as pessoas manifestarem? E através da leitura deste livro, Yoga, Imortalidade e Liberdade, eu ainda não terminei, tá? Tô no processo, mas através do conhecimento que eu tenho visto aqui, eu acredito que não existe um conflito. Por quê? Quando você pensa no yoga, nós estamos falando de uma metodologia técnica. E essa técnica, algumas pessoas enxergam ela como uma prática religiosa. E isso não é verdade. Por quê? O que acontece? Você tem o hinduísmo. Pense no hinduísmo não como uma religião, mas como uma cultura. Ou seja, quando você pensa em hinduísmo, você carrega um estilo de vida, você carrega uma forma de se alimentar, você está falando de uma forma de enxergar a vida, você está falando de uma forma de cultuar a deuses, de uma forma de enxergar a vida espiritual, de uma forma de se vestir, de uma forma de se relacionar, e tudo isso está abraçado pela cultura hindu. Então o hinduísmo, ele é essa mistura de tudo isso. E dentro dessa mistura de tudo isso existe também a prática do yoga, tá? Tudo aquilo que o yoga acredita, tudo aquilo que o yoga busca, como libertação, como expansão de consciência. Então tudo isso faz parte do hinduísmo. E dentro desse grande escopo do hinduísmo, dentro dessa grande cultura do hinduísmo, você tem filosofias que são teóricas, como por exemplo Samkhya, que acredita que se você estudar e compreender a metafísica da vida, você alcança a expansão de consciência. Uma filosofia teórica. Você tem filosofias mais tendenciosas à religiosidade e à espiritualidade, que passa pelo culto a deuses, e você tem também a possibilidade de fazer essa expansão de consciência através de técnicas, que é por onde passa o yoga. Porém, perceba que o yoga ele está inserido nesse meio que é o hinduísmo. Então, eles têm uma visão diferente da vida. Uma curiosidade, quando você pega o idioma sânscrito, que é o idioma antigo lá da Índia, tá? Não é o que se fala lá hoje em dia. O sânscrito seria tipo o latim para nós. Ninguém sai falando latim aqui no Brasil, né? Pois é, na Índia também não é todo mundo que sai falando sânscrito. Aliás, quase ninguém, porque é uma língua morta, uma língua antiga. Então, uma curiosidade, no sânscrito, que seria onde você tem os primeiros escritos, os primeiros registros sobre yoga, não existe a palavra religião. Sequer essa palavra existe, tá? Não faz parte do conceito deles, não faz parte da cultura deles, essa ideia, não do jeito como nós temos. Porém, existe uma devoção ali inserida. Existe essa, deixa eu ler a definição de novo, existe uma especial veneração. Certo, então, dentro deste livro, eu compreendi, eu reforcei um conceito que eu já conhecia, que é de que o hinduísmo é uma cultura e ele existe várias formas, existem vários pontos de vista sobre os quais você pode observar essa cultura, tá? E onde é que eu percebia o bloqueio pessoal nessa história? Se essa veneração, se essa devoção, ela é necessária para acessar esses estados expandidos de consciência, embora não seja algo estritamente técnico, mas é algo que faz parte da visão de mundo da cultura onde o yoga está inserido. Como eu faço para poder acessar esse nível de devoção? Compreende? Porque, mesmo que eu não seja religioso e eu queira, sei lá, beleza, então eu vou fazer uma meditação sobre a figura de Shiva, Shakti, Parvati, e todas aquelas figuras da mitologia hindu.
Eu, André, brasileiro, cristão, nossa cultura, ela é cristã. Nossos feriados são cristãos. Nossas roupas são de cristãos. Nossas crenças, nossas leis, enfim, tudo que nós fazemos, a nossa cultura também é cristã. Mesmo que você não tenha uma religião, mesmo que você não tenha uma crença religiosa, você está inserido num cristianismo, do ponto de vista cultural, assim como o hinduísmo está para eles, tá? Então, como que eu, André, cristão, ou seja, completamente dissociado da visão de mundo que eles têm, por mais que eu estude, eu jamais vou olhar para Shiva, para Shakti, ou para qualquer outra dessas figuras mitológicas do hinduísmo, eu jamais vou conseguir olhar para essas figuras com a devoção que um hindu olha. Então, como que eu vou ter essa visão de mundo, essa devoção, para que eu consiga acessar mais facilmente esses estados expandidos de consciência? Esse é o meu dilema. E foi através desse dilema que eu comecei, juntamente com estes livros aqui, eu comecei a ler também este livro aqui. Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Qual que é a ideia? O que eu estou buscando aqui? Esse livro foi o que eu entendi dele, tá? O que me falaram dele, eu cheguei nele por quê? Porque me disseram que isso aqui é um manual da prática cristã. Isso aqui seria um livro onde você tem o que se espera de atos, de práticas diárias de uma pessoa que segue o cristianismo, tá bom? Então foi assim que eu cheguei nesse livro. E qual que é a minha busca? Eu, inserido na cultura onde eu estou nascido, que é a mesma que você, provavelmente, que está me assistindo, independente da sua religião. Esquece disso. Não estamos falando de religião, tá? Estamos falando de espiritualidade, de acreditar em algo maior. E para isso é necessário ao yoga. Afinal de contas, você está buscando um estado de consciência expandida, um estado de conexão entre você e todo mundo à sua volta. Não dá para você fazer isso sendo estritamente pragmático, técnico. Afinal de contas, né? Isso é uma coisa que está além da nossa vontade, além do nosso poder de compreensão. Isso é algo que está além de nós. Isso exige de você algum nível de espiritualidade, algum nível de crença em algo maior. Quer você chame de Deus, quer você chame de qualquer outra coisa. Você precisa ter isso para você acessar esses estados expandidos de consciência, tá? Então, o que eu fiz? Qual que é a minha busca aqui? Eu, cristão, inserido nessa cultura, para mim, com certeza, será muito mais fácil acessar um nível de devoção, de crença, de auto-entrega diante de uma imagem que seja cristã do que diante de uma imagem que seja hindu. Eu jamais terei, de novo, vou reforçar 1000 vezes nesse vídeo, não estou falando de religião, mas eu, dentro da cultura que eu estou inserido, onde eu nasci, é muito mais fácil eu ter devoção a isto do que a isto. Simplesmente por uma questão de cultura. Corre nas suas veias, na sua genética, no seu sangue, existe essa cultura. Quer você queira, quer não. Quer você acredite, quer não. Tá? Então eu comecei a ler este livro, Imitação de Cristo, a fim de encontrar aqui dentro conceitos sobre a ótica cristã que me levem até o alcance dessa maior devoção. No pouco que eu tenho evoluído nesse processo, eu acredito que eu vou poder trazer coisas mais profundas para vocês no futuro sobre isso, tá? Mas o pouco que eu vou evoluir nesse processo, eu tenho visto uma grande conexão, tá? O que acontece? No yoga, você tem... É necessário, é fundamental. No Yoga Sutra, você tem esse tipo de informação. Você tem que ter técnicas e conceitos. Os conceitos são tão importantes que, segundo Patanjali, antes de fazer qualquer técnica, você tem que fazer os conceitos. E o que são os conceitos? São basicamente sacrifícios e disciplinas. Quais são os sacrifícios? Não é sacrifícios, são refreamentos. Ele chama, aqui no Mircea Eliade, ele chama de refreamentos, ou seja, coisas que são naturais da nossa natureza, mas você precisaria refrear esses impulsos. Quais são eles? Não agressão,
não roubar, não possessividade, não dissipação da sexualidade, não mentir. Falei na ordem errada, mas são esses. E além de você refrear esses 5 impulsos, você ainda precisa ter as disciplinas, que são satisfação, alegria, purificação, autossuperação, autoestudo e autoentrega. Autoentrega, eu diria que é a coisa mais sutil de todas. A autoentrega está intimamente associada com a ideia de devoção, que está intimamente associada à espiritualidade e à crença em algo maior do que você. E é nesse ponto, principalmente, que eu tenho visto que esse conceito daqui, os conceitos que tem aqui dentro, tem me ajudado muito a conseguir ter uma maior devoção, uma maior veneração, uma maior autoentrega para que eu mergulhe mais profundo naquilo que eu exerço com as técnicas do yoga. Eu não sei se a ideia ficou confusa, mas vamos lá, deixa eu tentar recapitular para te ajudar a entender que sim, eu acredito muito que é possível um yoga sem hinduísmo. Quando eu digo sem hinduísmo, eu estou querendo dizer sem você se apegar à religião, sem você se apegar ao folclore, sem você mergulhar na cultura hindu. Porque o yoga, ele é técnico. Então, eu acredito sim que seja possível você pegar o yoga, trazer ele para a nossa visão de mundo, que é cristã. Perceba que eu não falei católico, estou falando cristão, porque eu estou pegando no amplo aspecto, tá bom? A gente pode pegar esse acervo de técnicas, olhar para eles sob uma ótica cristã, sobre a nossa ótica de mundo, e conseguir sim ajustar essas duas coisas. E o que eu acho muito importante colocar aqui de um parênteses gigantesco para você. Esse ajuste, esse encaixe entre técnicas sob a nossa visão de mundo, não faz com que esse yoga seja cristão, não faz com que esse yoga seja católico, não faz com que esse yoga seja evangélico, não. Por quê? Os princípios, os conceitos, as técnicas são os mesmos. Eles ficam intocados. O yoga é o yoga. O que muda é a sua experiência com a técnica, ok? É a sua experiência através da técnica que vai ser diferente. E o que eu quero através desse estudo que eu tenho feito? Conseguir entender como é a experiência de uma ótica mais cristã, para que, dessa forma, eu consiga ajudar você a vivenciar as técnicas do yoga através dessa ótica cristã de um jeito mais fácil, de um jeito mais fluido, sem ficar quebrando tanto de cabeça como eu tenho quebrado. Então eu quero que você consiga vivenciar o yoga sem você ter essa barreira hindu na sua cabeça, porque quando você coloca essa barreira hindu, você corta o processo, você corta a eficiência dele, da mesma forma que a minha racionalidade tem cortado o processo para mim também. Espero que não tenha ficado muito confuso, muito maluco tudo isso aqui que eu te disse. Fique à vontade para você deixar nos comentários o que você acha, o que você pensa, tá, sobre isso. E, bom, é isso. Eu acredito sim que é muito possível você fazer a prática do yoga sem ficar se apegando, se atendo a detalhes do hinduísmo. Eu acho que as pessoas constroem grandes muros, grandes barreiras para um processo incrível de desenvolvimento interior por causa disso. E eu espero conseguir em breve derrubar esses muros com maior clareza e te ensinar isso da melhor forma, tá bom? Se você quiser praticar yoga comigo com foco na filosofia, sem misticismo, sem ficar pegado à ginástica, porém entendendo a filosofia de fato, conheça a comunidade Sattva. O link vai estar também na descrição desse vídeo. E se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostou do vídeo, deixe o seu dislike, o seu não like se você não gostou. E é isso. A gente se vê numa próxima. Até lá.